Ele foi um dos príncipes dos Noldor, o mais velho dos 7 filhos de Fëanor e chefe da casa de Fëanor após a morte de seu pai na Terra-média. Ele era extraordinariamente conhecido por sua habilidade tanto como guerreiro quanto como diplomata. Por centenas de anos, ele liderou sua casa contra as forças de Morgoth, mas o juramento que ele e seus 6 irmãos juraram para recuperar as Silmarils o constrangeu e acabou levando à sua morte. Hoje, no Zona Crítica, cobriremos a história de Maedhros o Alto. Maedhros nasceu em Eldamar, provavelmente em Tirion, filho de Fëanor e Nerdanel, em algum momento durante o meio-dia de Valinor. Após a fuga de Fëanor de Tirion em Valinor, ele foi com seu pai para Formenos. Quando Morgoth matou Finwë e roubou as amadas Silmarils de Fëanor, Maedhros foi o primeiro filho a fazer o terrível juramento de Fëanor para recuperar as joias sagradas. Maedhros participou do primeiro Kinslaying ao lado de seu pai e irmãos. Ele foi, no entanto, o único dos filhos de Fëanor a não participar do incêndio dos navios Teleri, e defendeu que navios e remadores retornassem a Aman para transportar o anfitrião de Fingolfin. Depois de desembarcar na Terra-média, os Noldor foram atacados por um exército de orcs, levando ao Dagor no Giliad. Os elfos foram vitoriosos e os remanescentes do exército orc recuaram para Angband, perseguidos por Fëanor em uma pequena vanguarda. Mas a força de Fëanor encontrou vários Balrogs quando se aproximaram de Angband e foram rapidamente mortos. O próprio Fëanor foi ferido mortalmente por Gothmog, o senhor dos Balrogs, mas Maedhros e seus irmãos chegaram com uma força de socorro para resgatá-lo. No entanto, Fëanor morreu de seus ferimentos. Logo após a Dagor no Giliad e a morte de Fëanor, uma embaixada veio de Morgoth reconhecendo a derrota e oferecendo termos que incluíam a possibilidade de render uma Silmaril. Maedhros não confiava em Morgoth e assim foi ao encontro de sua embaixada com mais homens do que o combinado. Mas Morgoth também esperava traição e então enviou mais tropas, incluindo Balrogs. Quando os dois grupos se encontraram, os elfos foram rapidamente mortos e Maedhros foi capturado. Morgoth então enviou uma mensagem aos elfos que se eles abandonassem sua guerra contra ele, Maedhros seria libertado. Mas os elfos sabiam que Morgoth não honraria sua palavra e não enviaram resposta. Em resposta, Morgoth pendurou Maedhros pelo pulso de sua mão direita na face de um precipício em Tangorodrim, com uma faixa de aço inquebrável. Pouco depois, o exército de Fingolfin, traído por Fëanor e abandonado em Aman, finalmente chegou à Terra-média. O povo de Fingolfin, abrigando grande raiva pela traição de Fëanor, não foi recebido pelo anfitrião de Fëanor por vergonha, e os dois grupos permaneceram amargamente divididos. No entanto, o primo de Maedhros, Fingon, decidiu partir sozinho na esperança de resgatá-lo. Embora Fingon não soubesse da objeção de Maedhros à queima dos navios em Losgar, os dois eram muito próximos antes da traição de Fëanor, e Fingon desejava curar a divisão entre as duas hostes e resgatar seu primo. A recente aparição do Sol e da Lua levou Morgoth a cobrir o céu acima de Angband com nuvens quase impenetráveis de cinzas e fumaça para proteger seus servos. No entanto, as legiões de Morgoth ainda estavam muito assustadas com as novas luzes para emergir de Angband e permaneceram no subsolo em sua totalidade. Ajudado pela escuridão cinzenta e pela ausência dos servos de Morgoth acima do solo, Fingon conseguiu chegar a Tangorodrim sem ser molestado. Mas vendo que ele não poderia entrar em Angband de forma alguma, ele começou a cantar uma música desafiando os orcs escondidos dentro de Angband. Maedhros ouviu sua música e começou a cantar com Fingon, e assim Fingon conseguiu localizá-lo nas encostas de Tangorodrim. Mas quando chegou ao pé do precipício do qual Maedhros estava pendurado, descobriu que não havia como chegar a Maedhros para libertá-lo. Vendo que não havia nada que Fingon pudesse fazer para ajudá-lo, e estando em agonia sem esperança de trégua, Maedhros implorou a Fingon que atirasse nele. Fingon fez o que Maedhros desejava, mas antes de soltar sua flecha,
Ele orou a Manwë para conceder velocidade à flecha por causa de Maedhros. O pedido de misericórdia de Fingon foi ouvido por Torondor, o rei das águias, que segurou a mão de Fingon e o levou para Maedhros. Mas Fingon não foi capaz de afetar a banda de metal da qual Maedhros pendia, nem de tirá-la do precipício. Maedhros implorou a Fingon pela morte mais uma vez, mas Fingon cortou a mão de Maedhros acima do pulso e Torondor os levou para longe de Tangurudrim. Maedhros se recuperou rapidamente, mas nunca esqueceu seu tormento, o que levou a se tornar um espadachim ainda mais mortal com a mão esquerda do que com a direita. Em gratidão por seu resgate e em expiação pela traição de Fëanor, Maedhros renunciou a todas as reivindicações como herdeiro de Finwë e fez seu tio Fingolfin, pai de Fingon, grande rei dos Noldor, algo que seus irmãos não aceitaram bem. Maedhros reconheceu abertamente essa ação como adequada, pois Fingolfin era o filho vivo mais velho de Finwë e, portanto, era o próximo na linha de sucessão ao trono. Vendo que os mais mal-humorados de seus irmãos eram propensos a causar rixa com seus parentes, Maedhros moveu todos eles de seu povo para fora de Hithlum, e mais tarde governou as terras ao redor da colina de Hiring, que ficou conhecida como a Marcha de Maedhros. Ele estabeleceu ali uma fortaleza poderosa, não apenas para separar seus irmãos impetuosos e impetuosos do povo de Fingolfin, mas porque desejava que qualquer ataque de Angband caísse primeiro sobre ele. Aliado a Fingolfin, ele ajudou o grande rei a vencer a batalha de Dagor Aglareb. Ele ficou com Fingolfin por quase 300 anos, até a Dagor Bragolac. E graças a seus atos ousados durante a batalha, Hiring permaneceu, enquanto muitos outros reinos élficos caíram. Depois de um tempo, ele até conseguiu ressegurar o passo de Anglon sobre o qual ficava a fortaleza de Hiring e negou às forças de Morgoth a entrar em Beleriand durante a marcha. Logo depois, ele soube da busca bem-sucedida de Beren e Lúthien para libertar uma Silmaril da coroa de Morgoth. Percebendo que Morgoth não era invencível, ele tomou esperança e reuniu seus irmãos e se uniu a outras casas élficas para criar a União de Maedhros, na esperança de acabar com o domínio de Morgoth para sempre. No entanto, a união foi totalmente quebrada durante a Ninaet Anoerdiar. Hiring foi capturado por orques e Maedhros e seus irmãos fugiram para o sul, refugiando-se na colina de Amon-Ereb. Vários anos depois, Maedhros e seus irmãos souberam que Dior de Doriá, filho de Lúthien e Beren, havia herdado a Silmaril que seus avós haviam recuperado de Morgoth. Ainda impulsionado pelo juramento, Maedhros permitiu que Celegorm o convencesse a atacar Doriath. Durante a batalha, Celegorm, Carandir e Curufin foram mortos, assim como Dior, rei de Doriá. Os filhos de Dior, Elured e Elurim, foram capturados e abandonados pelos cruéis servos de Celegorm nas florestas ao redor de Doriath. Maedhros lamentou amargamente esse ato e por muito tempo procurou os jovens inocentes, mas não conseguiu encontrá-los. Depois de saber que a filha de Dior, Elwing, havia sobrevivido e levado a Silmaril com ela, ele e seus irmãos sobreviventes desceram com um exército sobre os remanescentes do povo de Doriath, que vivia nos portos de Sirion. Os príncipes Noldorins mataram muitos elfos e capturaram os filhos de Elwing, Elrond e Euros, mas ela e seu marido Earendil escaparam para o oeste com a joia. Desolado com o fardo do juramento e as ações que ele havia participado para vê-lo cumprido, Maedhros e seu irmão Maglor tomaram os filhos de Elwing sob sua proteção. Após a Guerra da Ira, ele e seu último irmão sobrevivente, Maglor, exigiram as joias de Anwë, mas foram negados, pois foram julgados pelos Maia como indignos das joias devido aos seus atos hediondos. No entanto, impulsionado pelo juramento, Maedhros convenceu Maglor da necessidade de cumpri-lo. Como tal, uma noite, os dois irmãos entraram sorrateiramente no acampamento da hoste vitoriosa de Valinor. Mataram o guarda em torno das joias e colocaram as mãos sobre elas. O acampamento foi despertado e os irmãos se prepararam para morrer defendendo sua reivindicação. Mas Eruê ordenou que os irmãos fossem poupados, e eles deixaram o acampamento ilesos.
mas por causa das maldades cometidas pelos irmãos para recuperar as joias, eles queimaram as mãos de Maglor e Maedhros. Incapaz de suportar o sofrimento, Maedhros lançou a si mesmo e a Silmaril que ele carregava em um abismo de fogo na terra. É incerto se ele acabou sendo libertado de Mandos ou se ele ainda permanece lá com seu pai até o fim do mundo. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal que está crescendo. E não se esqueça de clicar no sininho para ficar por dentro de novos vídeos. E um muito obrigado a todos os que já são inscritos no canal. Até o próximo vídeo no Zona Crítica.